Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, é sempre uma alegria estar ao vivo aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, meu amor. Querido ouvinte, a vida, né, a vida em especial, a vida aqui na matéria, né, nessa realidade material que a gente se apresenta momentaneamente, ela é marcada por desafios de todo tipo. A gente sabe que o nosso planeta aqui é um educandário, né, uma grande escola, um espaço para o nosso aprendizado, para o exercício de atributos que servem para a nossa evolução espiritual, nossa evolução moral, como indivíduos, inclusive, e também, por consequência, para a evolução do planeta, né? Porque à medida que cada um de nós evolui, à medida em que cada um de nós melhora, o planeta melhora em conjunto. Nesse processo de aprendizagem, alguns obstáculos se apresentam, né? E precisam ser superados, precisam ser transpostos para que a gente possa seguir nessa jornada evolutiva. Ela é muitas vezes individual, mas ela também é muitas vezes coletiva. Sim, Né? com certeza. Talvez Não podemos esquecer que tudo está interligado, né? tudo está Todos interligado, estamos todos interligados. nós estamos conectados de alguma É um grande forma, sistema. tudo que a gente faz impacta na vida das outras pessoas e do planeta em si, dos seres vivos, enfim, de tudo. Né? E na mesma medida em que ela é coletiva, ela também é individual, ela também é uma jornada solitária. Talvez na maior parte do tempo ela seja solitária, quando a gente pensa em termos de introspecção, de olhar para dentro, de se perceber como um espírito em evolução e encontrar aquilo que a gente tem que melhorar, né? Aquilo que a gente ainda não conseguiu avançar. Porque em muitas coisas a gente já avançou um bocado, a gente já avançou bastante, mas em muitas outras ainda não. Né? E dentro desse conjunto de obstáculos que a vida nos apresenta para que a gente possa buscar a nossa evolução, uma delas se apresenta com muita contundência, na maior parte das vezes, né? E está presente na vida de todo mundo. Todo mundo tem esse obstáculo a transpor. Qual é esse obstáculo, Edgar? É o medo. O medo, ele está presente na vida de todo mundo. Sem exceção. Sem exceção. Em maior ou menor grau, mas está presente na vida de todo mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Como o medo pode ser bom ou ruim, como ele pode ser protetivo e ao mesmo tempo limitante para todos nós. Pois é. E a gente pode começar desfazendo uma grande confusão que é muito comum. Nós vamos entender, né, qual é a diferença entre medo, ansiedade e o estresse. É tudo igual, não é, né? Qual que é essa... que é muito comum que as pessoas falam, né? Porque, na verdade, quando fala assim, eu tenho ansiedade. Não, você tem medo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se a gente olhar do ponto de vista bioquímico, podemos dizer que, de fato, é tudo a mesma coisa. Porque, na verdade, quando sentimos medo, acontece uma reação química no nosso corpo. Isso é para todas essas três, né, situações. Em qualquer uma das três situações, o disparo É o medo. bioquímico provocado pelo corpo é igual. Esse disparo bioquímico vai acontecer no corpo. Sempre que ocorre uma situação de perigo iminente, né, uma situação de risco de morte, ou seja, frente a uma ameaça à manutenção da vida, uma reação bioquímica acontece no nosso corpo para que possamos ou nos defender, né, ou não, aliás, para que possamos nos defender e garantir a sobrevivência à vida, né? Garantir a nossa vida. E o cérebro dispara, né? Isso você pensando ou não, entendendo ou não, isso acontece. O cérebro dispara uma substância, né, que vai até a glândula suprarrenal e lá é liberado uma quantidade de cortisol e adrenalina. O cortisol e a adrenalina, eles são liberados e servem para que o nosso corpo reaja de uma forma imediata para, no caso, fugir ou reagir a um determinado perigo.
é uma reação, gente, natural do corpo. Como eu disse, não precisa pensar, né? Então, numa situação em que há perigo de morte, por exemplo, imagine que se aparecer um tigre aqui, né, na sua frente. Imediatamente você vai reagir. Ou você vai sair correndo, né? Ou mesmo partir para o ataque, para se defender, né? Suponhamos que você está numa sala fechada, né? Com o tigre lá. Aí você olha, não tem janela, não tem porta. Correr não dá. O que você vai fazer? Você vai atacar. Isso, fala assim, eu tenho medo. Tem medo, mas você ataca, porque essa reação química que acontece te empodera para você fazer isso. Por quê? A condição de sobreviver de vida é muito maior. E isso, né, tá lá no nosso espírito, isso é inerente ao espírito, a Sim. defesa, né? E é também um comando da nossa mente ancestral, né? A nossa mente mais Sim, ancestral, que antecede o neocórtex, que antecede o sistema límbico, ele se sobrepõe, ele se impõe nesse momento porque ali se trata de preservação da vida, né? É por isso que a gente reage muitas vezes sem refletir sem a respeito, refletir. né? É E não adianta você falar automático. assim, eu sou covarde para isso, não. Né? Tanto que tem até aquela situação que a gente fala, né? Os policiais, né? O meu sogro falava muito isso. Meu sogro era policial. Ele falava, numa situação de assalto, a gente tem que procurar não reagir. Mas isso, por que que tem pessoas que reagem? A pessoa fala, nossa, eu não imaginava que eu seria capaz de fazer aquilo, né? Porque é uma coisa física do corpo. Você tem um empoderamento ali e você parte, porque é o instinto de sobrevivência. Então, seja num caso, né, de se defender ou de atacar, né, ou correr ou atacar, isso é um comando da mente como forma de reagir ao medo. E neste caso, é possível localizar o que está disparando essa situação. É possível localizar o modo de forma objetiva, né? No exemplo que eu dei, qual que seria o objeto do medo aí? O tigre, né? Você consegue localizar e pontuar, né? O tigre vai me matar. Agora, na ansiedade, o que que acontece? Ela também é uma forma de medo, como eu disse. Existe o processo químico também, que é o mesmo. Mas o medo, e aí que está a diferença, o medo é subjetivo. Na ansiedade, gente, a pessoa tem a mesma liberação de cortisol e adrenalina que teria numa situação de perigo de morte. No entanto, o medo é imaginário, né? Hum, Imagina a nossa mente, como a nossa mente vai, né, fantasiando, criando situações ali que só existem na nossa mente. A reação bioquímica, ela vai acontecer. E dependendo da constância que essa reação vai acontecendo, a pessoa pode entrar num estado de estresse, que aí é a terceira situação que a gente falou, é, muito grande, um estresse muito grande, porque essa produção química está sendo liberada o tempo todo, né? Você, isso muitas vezes é o que nos difere dos animais, né? De uma isso, é forma isso que eu ia geral, falar, né? exatamente. Porque o animal, quando ele está diante da sua presa ali, ou diante ou do predador, ou está perseguindo a presa dele, é, ele tem essa liberação de cortisol e adrenalina. Adrenalina. Exatamente. Ou eu vou atacar, porque eu estou com fome, eu vou morrer de fome, eu preciso comer, ou eu vou sair correndo, eu vou fugir porque o predador está atrás de mim. Depois de uns quilômetros que ele fugiu, ou ele já se saciou com o alimento, Uhum. o nível dele bioquímico, né, dessas substâncias cai. E Quer dizer, ele aí, tem um pico ele de tem um adrenalina e cortisol, aí passa o tempo, volta para o volta ao nível normal. normal. Aí, gente, pode até, né, esses programas que tem de predador, né, de presa, tudo, vocês podem ver. Depois que o animal come, ele pode estar até comendo, ele vai deitar, vai relaxar ali do lado do animal ali, ou do predador que existe. Ele não tem medo mais, acabou. Né? Ele não fica pensando, nossa, olha, ele vai vir atrás de mim, nossa, ele pensou, ele não foi com a minha cara, né? Então ele vai, o que que vai acontecer? Puxa, se eu for por ali, vai que é uma tocaia e me pegam. O animal não tem essa mente, né, racional como o homem tem, de ficar imaginando situações de risco, de perigo, e que vão elevar os nossos níveis aí de cortisol e adrenalina. E aí, quando essa reação está muito constante no nosso organismo, que aí aparece, né? Aparece não, né? Já está somatizado ali síndrome do pânico, crise de ansiedade,
né? E realmente vai refletir no corpo. Então, quem tem crise de pânico, crise de ansiedade, sente a sensação de estar infartando, né? Sim. De que está passando mal, eu estou morrendo. E é real isso, gente, porque essa substância está no organismo da pessoa, de um nível de estresse tão grande que o corpo começa a reagir como se de fato estivesse morrendo, né? Alguma coisa? Não, isso daí, inclusive, no momento da somatização, na hora que vai para o corpo, para a parte física efetiva, né, que a gente está falando da parte física, mas é a parte mais emocional, né? Mas quando a gente fala de ir para a parte física propriamente dita, é quando aparecem as gastrites, por exemplo. Sim, Né? nossa, Quer tem dizer, N questões relacionadas à saúde, né, devido a esse medo, esse estresse, né, toda essa ansiedade. Então, como o Edgar disse no começo, nós podemos dizer assim, ou melhor, não dizer que nem é um nem outro, mas o medo não é bom nem ruim, ou ele é bom, ele é ruim, entendeu? Depende do ponto de vista. Quando ele aparece de forma para alertar você para uma determinada conduta, é necessário ser prudente, ser mais cuidadoso, ser mais cauteloso, exatamente com o intuito de proteger, né, você de um perigo maior. uhum, E, ok, esse medo é válido e a gente não deve ignorá-lo, não. Principalmente com a nossa intuição, né? Por exemplo, eu tenho medo de um assalto, né? Se eu sei que uma determinada região, né, é perigosa, tem incidência de muitos assaltos, muitos crimes, eu vou evitar andar por ali. Se for necessário, eu vou procurar passar por aquela região rapidamente, né, com mais pessoas junto. Enfim, gente, é ser cauteloso. O medo aparece nas situações para gente ser prudente com a situação. A sim. gente não pode ignorar. Isso é necessário. Então não tem como falar, ai não, o medo. Aliás, tem até várias séries que na TV aí nos streams da vida, né? Que já teve situação que retirou o medo da pessoa e aconteceram coisas É, catastróficas. a Por pessoa quê? fica inconsequente, né? E Então é aí, necessário sim. O medo é para você falar, opa, peraí, vou com cuidado aqui, né? Que até pelo seu ser você percebe que ali existe de fato uma questão, uma situação de perigo, né? mas o medo também tem um lado que é uma condição nociva, né? Que pode te levar Muito. a um lugar de paralisação, de bloqueio, uma situação extremamente limitante e perigosa para a vida da pessoa, né? Sim. E nesse caso, é extremamente importante a gente olhar para o medo quando ele surge. Exatamente como eu falei. E quando é que ele surge? É. Né? Para a gente poder identificar isso, é importante a gente entender que há dois processos que traz essa manifestação do medo em todos nós, né? E a gente não pode dissociar as duas coisas, porque a gente não pode esquecer que a gente é um espírito que está com uma experiência na matéria, né? Então existe um processo mental que é físico, mas existe também um processo que é espiritual e a gente vai falar um pouquinho desses dois processos. A percepção, gente, é um atributo do espírito. Tá? Sim. Quanto maior o estado de consciência que o indivíduo tem, maior será a sua capacidade de perceber a vida, né? Ou seja, ela não se limita apenas a esses fragmentos de realidade que nós percebemos quando estamos encarnados, né? Mas sim é uma realidade plena, uma visão presente quando a gente consegue transcender a matéria, Isso é né? fundamental. É esse estado de presença. Sabe aquele papo, né? Falar assim, ah, eu estava no lugar errado na hora errada? Gente, isso é uma ilusão. Isso não existe. Se você estava no lugar errado na hora errada, você estava distraído da sua realidade. Sim, Tá? Porque você não estava, como o Edgar falou, a percepção é um atributo do nosso espírito. Então, se a gente está presente e está percebendo tudo ao nosso redor, por que que o animal, quando vai ter uma tragédia natural, né, como há pouco tempo nós ficamos sabendo aí, eles se refugiam? Vai ter um, sei lá, um maremoto, alguma sim. coisa, eles vão para os lugares Eles fogem altos. horas antes. Ninguém chega avisando ao homem do tempo, a meteorologia vai avisar o animalzinho que vai acontecer tal coisa. Que o animal, ele tem essa característica da presença, da conexão com a natureza dele e a natureza. Então, ele percebendo o perigo, ele vai se proteger. Então, assim, se a gente está presente, a gente nunca vai estar no lugar errado na hora errada.
Se a gente esteve num momento desse, a gente estava distraído da nossa realidade. E o problema é que a gente fica muito vinculado às coisas da matéria, né? E a gente fala de percepção da realidade muito restrito à percepção da realidade material. Sim. Né? Isso é um ponto que a gente precisa dissociar da nossa análise, porque a percepção da realidade efetiva, ela transcende a questão da matéria. Mas só para a gente poder entender, vamos dividir, né, essa coisa da percepção em dois tipos. Né? O mundo que a gente experimentou, né, o mundo experimentado, o mundo vivenciado aqui na realidade material, e um outro mundo que é concomitante a esse, que faz parte da vida de todo mundo. Às vezes a gente vive mais nesse segundo mundo do que no primeiro, que é o mundo imaginado. Né? É o mundo que está aqui na nossa cabeça, que é o que a gente está elucubrando o tempo todo. No mundo percebido, né, no mundo que a gente está vivendo, experimentando aqui na matéria, muitas vezes a gente tem a seguinte condição. Né? Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais didático. Né? Vamos supor, perdi o emprego. Né? Fui demitido, perdi o emprego. Esse é o dado, ponto. Né? Então, no mundo que eu estou experimentando, o dado concreto é, eu fui demitido. Já no mundo imaginado, não. No mundo imaginado, eu já começo a pensar, putz, e agora? Como é que eu vou pagar o meu celular novinho que eu acabei de comprar em 24 prestações? Os boletos não param de chegar. Como é que eu vou pagar o condomínio? Agora, Como é que eu vou pagar o aluguel? E quanto tempo eu vou ficar desempregado? Quer dizer, a mentalidade vai trabalhando, né? E o nosso mundo imaginado, no limite da tragédia, vai chegar a me levar a passar fome. Né? Eu vou ser despejado, vou morar na rua. É um transtorno, né, gigantesco. Existe uma coisa que difere, né, dessas duas condições, porque no mundo que eu estou experimentando, no mundo da realidade material, eu preciso de um tempo para reprocessar essas ideias, né? Porque não adianta, se eu perdi o emprego agora, aquilo que eu experimentei como registro meu dessa experiência, demora um tempo para eu reprocessar. Talvez daqui a um mês, talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a um ano, eu possa pensar nessa experiência como tendo sido a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Mas na hora, não. Na hora, aquilo pode ter me causado algum nível de tristeza e ponto. Agora, e o medo? Né? O medo não está na experiência, o medo está na imaginação. Imaginação. Né? E o resultado desse medo na nossa vida, o que é? É a perda do nosso poder de percepção. Se a gente está no mental, né? No mental que eu falo nessas questões, e se vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, você perde esse poder de percepção, que é uma faculdade natural dos seres vivos. Né? Viu que eu falei? Seres vivos, como eu falei, os animais. É uma característica, uma faculdade natural. E a gente perde esse poder de percepção. Né? Exatamente. Então, se você tem aquele medo constante, quem decidirá como e quando devemos atuar será essa atmosfera do temor que nos envolve. Né? E vamos ser sinceros, gente. Viver com terror, com pânico, nossa, né, com essa sensação que está infartando, está passando mal, é extremamente difícil e limitante. Quem que consegue ter uma saúde e força para viver, né, diante desse estado? É né? uma prisão isso, né? Você se sente amarrado, preso, né? Que a gente já falou, literalmente, é uma prisão. Né? E você, numa condição, né, como essa, muitas vezes você vai precisar de ajuda, você vai precisar procurar um trabalho, seja espiritual, seja terapêutico, para poder superar essa dificuldade, porque nem todo mundo consegue passar por isso, suplantar esse desafio sozinho. Né? E ainda bem, né? Porque a gente tem hoje em dia muitos locais interessantíssimos que fazem trabalhos voluntários belíssimos e muitos profissionais também que trabalham essa questão do medo de uma forma muito efetiva e muito eficaz. Né? Mas aí tem uma outra coisa também, que é o impacto disso no nosso corpo físico, quando a gente vai no corpo físico lá no centro, lá na profundidade dele, que são os nossos centros de força. Né? São centros energéticos que giram no nosso corpo, que fazem toda a diferença. No livro As Dores da Alma, o espírito Hamed vai nos falar sobre isso da seguinte forma, olha só. Ele diz assim: as sensações de medo sobrecarregam as energias dos chakras, do plexo solar e do cardíaco, que ficam na cabeça e no coração.
provocando quase sempre uma impressão de vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Ou seja, As crises a de gente se pânico, né? desestrutura Todo. completamente, né? E exatamente, o sentimento de medo, gente, ele obstrui nossos chakras, né? Principalmente, como a leitura aí do Hamed fala, que é o plexo solar e o cardíaco, que são chakras extremamente fundamentais naquela percepção que a gente está falando, da conexão do seu ser espiritual, né, da matéria e o espírito, né? No caso, essa conexão com o seu eu superior. E aí temos uma infinidade de tipos de medos que existem, que estão aí, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. E um desses tipos de medo, que eu acho que é muito presente na vida de todos nós, é o medo que a gente tem da gente mesmo, né? Eita, esse medo é complicado. É um medo, gente, que é medo, né, de nós mesmos. Ele modela e forma a nossa sombra, né? Tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo que não queremos descobrir dentro de nós, tudo que não queremos experimentar e tudo que não reconhecemos como, como sendo verdadeiro em nosso próprio caráter, né? São as famosas sombras, né? E sombra, para quem não sabe, é um conceito junguiano, né? Para designar a soma dos lados rejeitados da realidade que a pessoa não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, inconscientes nas profundezas da intimidade, né? Ficando a parte daquela percepção que a gente estava falando no início. Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas a um nível muito superficial. Resguardamos-nos e fechamos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. E isso não é verdade, né? Isso é uma ilusão. E aí eu te pergunto, como você pode lidar com aquilo que você não conhece? É desafiador, né? Olhar para nossas sombras é fundamental para que no momento que ela surgir, a gente saiba lidar com ela. Como que eu vou lidar com uma coisa que eu não conheço? Então é bom eu estudar, pesquisar, ver como que é aquilo, para quando ela surgir eu saber como lidar com aquilo. É interessante, né? A Cabala tem uma metáfora que eu gosto muito, né? A Cabala, ela se refere a Deus como sendo o Criador ou a luz, né? E eles dizem o seguinte: quanto mais você coloca a luz dentro de você, pior você fica. Começa a ver a Né? sujeira, Por quê? né? Porque ilumina, Uhum. né? Ilumina e você começa a enxergar tanta coisa que você tem que arrumar, né? Sim. A reconhecer a sua sombra nada mais é do que você colocar a luz dentro de você, né? Coloca na sua, você acha que sua casa está limpinha, coloca um holofote lá, uma luz bem potente e olha embaixo do tapete, nos cantinhos, aí, opa, não está tão limpo assim, né? Exato. Coloca a luz, você vê, né, o que E a está nossa casa interior é a mesma a coisa, né? mesma coisa. Enquanto você se recusar a fazer essa viagem interna, explorando os espaços mais obscuros do seu ser, você vai ficar aterrorizado quando estiver diante das suas trevas, né? Exatamente. Quer ver um outro tipo de medo também muito presente que as pessoas não sabem que é medo? A procrastinação. Sim, A procrastinação é um medo terrível e ninguém acha que isso é medo. Enquanto você não olhar para a procrastinação, reconhecendo que aquilo é um medo, você não resolve. pois é. Por que isso é medo? Né? Eu procrastino para não fazer, para não deixar pronto. Porque eu tenho medo do quê? Do julgamento que eu vou receber daquilo que eu fiz. Exatamente. Então, para não ser julgado, Eu não eu não faço, faço nunca. né? Nunca fica pronto e nunca vou ser julgado. Pois é. Percebe? Então, você acaba se colocando num círculo vicioso, né, e protelando coisas que muitas vezes são importantíssimas para você, para o seu crescimento espiritual, para Para seu sua crescimento, para a sua evolução. evolução material, muitas vezes, ou pior, que vai impactar na vida das pessoas que você ama, das pessoas que estão com você na jornada. Pois é. Procrastinar é sinônimo, gente, de medo do desconhecido, medo da mudança, medo do novo, medo, como o Edgar disse, de ser julgado, né? Eu deixo de fazer exatamente para não ser julgado, para não errar. E se eu fracassar? Como vai ser, né? O que as pessoas vão falar de mim? Olha só quanta coisa vem nessa mente, né?
E aí tem outro medo também que é muito comum, né? Muito Que vai na mesma linha, que né? vai na mesma linha e a gente, né? Isso é até é uma fobia, considerada uma fobia também, é o medo social, né? Os medos sociais são muito complicados. É o medo, é aquele medo que surge de não pertencimento, medo de não ser valorizado, né? É, seja no profissional, no intelectual, economicamente, medo de não ser amado. Gente, esse medo é tão comum, né? Ou seja, novamente, enquanto eu não olhar para o que eu estou tendo medo e não ir à sua origem, ao cerne daquele medo, nada vai mudar. A gente não consegue transformar aquilo que a gente não sabe, né? O medo de pertencer, medo de não ser valorizado. Pergunta aí para você, como foi sua infância, né? Como você, como criança, enxergava os seus pais? Uhum. Você vai começar a perceber já algumas coisinhas aí, né? O que falavam para você quando você era criança? Que você não vale nada? Você é incompetente? Você é um inútil? Ah, esse moleque é inútil, não faz nada, Desce daí, né? moleque, você vai cair, vai quebrar a cabeça. O que que isso Pois é. provoca numa criança de 4 anos de Você idade? acha que uma criança que ouve isso dos pais, né? Ele quer pegar alguma coisinha lá na estante dele, o pai fala que ele vai cair, vai bater a cabeça e vai morrer. Olha só. Você acha que essa criança vai se tornar um adulto seguro? Um adulto corajoso, Empoderado para seguir os empoderado, seus né? projetos, levar adiante? Ou vai ser uma criança que vai crescer como um adulto inseguro? Eu não vou fazer nada porque eu tenho medo de cair e morrer, né? Ao invés de a gente falar para aquela criança o que que você quer, né? Para ele prestar atenção no que ele está pegando, né? Olha o que você está fazendo, faça com cuidado. Lembra que eu falei lá atrás? Seja prudente, cauteloso, cuidadoso, mas empodere a pessoa a fazer. Não falando que ela vai morrer, bater a cabeça e morrer. Vai Mas cair, aí, bater a cabeça e mas morrer. aí você pode estar pensando assim, ah, eu ouvi isso a minha infância inteira e eu não sou assim. Graças a Deus, você não é assim porque o seu subconsciente não acatou aquele comando. Que bom, né? Mas muita gente, Não é mas o que muita acontece na gente, a gente maioria. vê isso no consultório direto, muita Sim. gente sofre exatamente por causa desses comandos que são dados por autoridades. E no Pai, caso, a pai e maior mãe, autoridade para uma criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade é o pai e a o mãe. pai e a mãe. Porque o pai e a mãe falam com uma criança, a criança não vai ficar questionando, ai, será que é verdade? Quer dizer, hoje em dia até tem umas crianças, né, uns espíritos que estão chegando aí com tanta evolução, que até falou, opa, não é bem assim. Mas não é o comum, né? Geralmente a criança fala, meu pai tá falando, minha mãe tá falando, é isso, né? Exatamente. Pois é. Agora tem um medo que na verdade não é um só, né? Ele se desdobra em todos os tipos de medo, que é o grau máximo do medo. Quando você tem um medo que te limita e te impede de fazer as coisas, a gente não está mais falando de medo só, a gente está falando de fobia. A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo irracional de uma situação, de uma atividade, de um lugar, de um objeto, de um animal, mesmo que isso não represente qualquer perigo. Por quê? Porque a nossa mente não identifica a diferença de um e de outro. Ou seja, a ansiedade que uma pessoa fóbica sente é desproporcional à circunstância em si, àquilo que ela está Sim. vendo ou vivenciando. A fobia, ela tem uma resposta fisiológica, né? A gente consegue diferenciar o medo da fobia muito por aí. Ela tem uma resposta fisiológica. Então, quando você está diante de alguma dessas coisas que eu citei, em que te provoca um medo crônico a ponto de você sentir vertigem, náusea, Tontura, né? tremor, calafrio, formigamento pelo corpo, sudorese intensa muitas vezes, dor de cabeça, tensão muscular, diarreia, né? Aumento da frequência cardíaca, palpitação, boca seca, enfim, as manifestações físicas são É. as mais variadas. E é importante Aí só a gente você está fazer. diante de uma fobia. E é importante a gente, lembra no começo que a gente falou do medo objetivo e subjetivo, né? Aqui existe o medo objetivo, tá? Que isso pode ser muito confundido e é muito presente na crise de pânico, na crise de ansiedade. Mas quando você tem o medo objetivo, e o que é o medo objetivo na fobia, diga? Pois é, o medo objetivo na fobia é
aquilo que acaba atacando, né, você fisicamente. Por quê? Você, num primeiro momento, você tem o medo do objeto. Então, vamos supor, você tem uma fobia de barata. Você viu a barata ela não é capaz de tirar a sua vida. Mas a sua mente subconsciente entende que sim. Sim, E ela vai disparar comandos no seu corpo exatamente. que podem, inclusive, culminar no limite a óbito. Porque se você tiver uma alteração de frequência cardíaca e uma alteração de pressão arterial extrema, você morre. Sim. E esse, qual que é o medo objetivo, né? A, a aranha, o que você viu ali, né? Aranha, barata, a Barata. altura, o lugar fechado, enfim. Então, Você tem você tipos. consegue localizar aquilo que está provocando todo esse mal-estar, né? Então, por exemplo, a acrofobia, que é o medo irracional da altura. Esse é um tipo de fobia dos mais presentes dentre todas as fobias que existem, né? A aerofobia, que é o medo de voar, né? Muita gente tem esse tipo de medo também. A agrofobia, que a gente acabou de falar, né? Que é o medo irracional de multidão, de lugar aberto ou de lugar fechado. A aracnofobia, né? Medo de aranha. A claustrofobia, que é permanecer muito tempo em lugares pequenos ou fechados, ou os dois. Gente, olha como pode ser complicado. Imagina ter que fazer um exame, uma ressonância magnética, e não conseguir fazer esse exame porque tem essa fobia, né? Pela máquina ser toda fechada, a pessoa não consegue fazer. E isso é muito comum, a gente pega muito caso assim também no consultório, né? Exatamente. As De, fobias são transtornos mentais incapacitantes, né? Os fóbicos não têm qualidade de vida. É um perigo muito grande você fazer brincadeira com o fóbico. Então, você pegar o objeto da fobia dele e tentar nossa, fazer alguma não brincadeira, faça não isso. faça isso, tá? Você pode, no limite, matar a pessoa, tá? Então, por exemplo, você imagina uma pessoa que tem medo de lugar fechado, como é que ela faz um exame de ressonância Pois é. magnética? Uhum. Uma pessoa que tem medo de voar, como é que ela pode é, passear, viajar com a família? Às vezes até a trabalho, Ou às vezes né? até a trabalho. Então, às vezes isso daí é limitante para a carreira da É um pessoa. Ela vai receber uma sofrimento. promoção que tem que viajar, ela não pode ser promovida porque ela tem medo de voar, né? Medo de agulha, por exemplo, né? Você vai estar fazendo um tratamento médico, precisa tomar uma injeção, não consegue porque tem a fobia de Ver agulha, sangue, né? né? Quantas pessoas vê sangue e desmaiam, né? Então, tudo isso é algo que a gente deve olhar com muito cuidado, com muita cautela. E muita gente não sabe, mas existe um tipo de tratamento extremamente, mas extremamente eficaz 100%. para É. resolver todos os tipos de fobia, que é a hipnoterapia. A hipnoterapia, ela tira com a mão todo tipo de fobia e dá para a pessoa, para o fóbico, uma qualidade de vida que muitas vezes Ai, ele olha. nunca experimentou, porque Hum. muitas das fobias são desenvolvidas na idade infantil. A pessoa viveu a vida inteira sofrendo com isso e não sabe que com algumas sessões de hipnoterapia ela Tira, consegue sim. resolver E essa dá uma questão. qualidade de vida para a pessoa assim que não tem preço, né, gente? É formidável. E tira mesmo, né? Uma coisa, eu acho que é um dos tratamentos que a gente pode afirmar com certeza, assim, que 100% de resultado, né? Exatamente. Se você tem alguma dúvida, me manda o WhatsApp. Eu vou passar o número no final do programa. Me manda o WhatsApp que eu vou esclarecer suas dúvidas sobre esse tipo de tratamento, que inclusive é uma das minhas E especialidades. nós vamos falar um pouco mais adiante exatamente por que que é 100% efetivo esse tratamento. Nós estamos falando a nível material. E a gente vai saber que a fobia, que a gente já falou, pode ter acontecido alguma coisa lá na infância, mas ela é totalmente material. Ela é no corpo que acontece, né? Não é Exatamente. no nosso mental, né? E aí, Edgar, falando de medo e fé, medo e espiritualidade, né? Hum, Gente, eu acho que o antídoto para qualquer tipo de medo, né, do medo subjetivo que a gente falou lá atrás, é a certeza, é a fé, né? Se você tem fé, o medo pode até surgir. Ele vai surgir, pois, né, nós somos espíritos passando por uma experiência material e é comum, né, que aconteça, apareça o medo na humanidade, né, na forma humana, né? É, no início, nós falamos que o medo, numa situação de sobrevivência, faz sentido, que é aquele medo bom. As reações bioquímicas acontecem. Onde? No corpo físico. Exatamente.
Só nesse momento o medo é bom, quando visto pelo lado da matéria. Os outros medos, com fé e certeza no universo, com fé em Deus, não há por que ter medo. Tudo é como é, só depende de como queremos olhar para a situação, né? Porque muitas vezes a gente tem medo do futuro, né? Nossa, gente, medo, o que que é medo do futuro? Né? É a incerteza, né? É a preocupação, é viver no dia de amanhã, não viver o presente, né? Medo de morrer. Pessoas que têm o tempo todo pensamentos trágicos. Então, né? Como eu disse, se tem fé, se acreditarmos que nós somos seres infinitos, somos espíritos vivendo uma experiência material, quem é que morre? Dá medo da morte? Como assim, né? E os pensamentos trágicos? Primeira sugestão que a gente dá aqui, para de ver noticiário, tá? Gente, o propósito da mídia, né, do geral aí, não quero entrar detalhadamente nesse assunto, mas o noticiário só tem uma função, manipular a sociedade, manipular o povo. E eles fazem isso muito bem feito, né? Trazendo o quê? Medo. É interessante que Aterrorizando. a gente não se atente a esse detalhe, né? Porque isso é um dado histórico, né? Os comandantes, os governantes do planeta, de uma forma geral, sejam eles nos países ou nas instituições que regulam as nações e tudo mais, sempre se valeram do medo para controlar as pessoas. Sim, gente, é uma ferramenta Isso assim é histórico. poderosíssima na mão né, dos manipuladores. Colocar medo, aterrorizar, né? E aí a gente vai falar assim, desde quando existe desgraça no mundo, gente? Desde que o mundo é mundo, né? O fato é, hoje ninguém sai queimando uma benzedeira só porque ela fez uma reza e curou alguém de alguma doença com as ervas. A gente evoluiu ou não evoluiu? Exatamente. Então, Né? assim, desgraça, coisa ruim, existe, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, isso vai acontecer. Mas a gente não precisa ficar se alimentando disso, ou não, melhor, né? Não permitir que as pessoas te manipulem, né? Através dessa ferramenta. Então, voltando, a gente tem medo de olhar para dentro de si. Como eu disse, enquanto você evitar olhar para dentro de si e olhar para as suas sombras, você não vai saber domar os monstrinhos que você encontra lá. A gente vence o monstro conhecendo, né? E a gente conhecendo também, a gente evita ser controlado pelos outros que usam o medo Sim, para isso. exatamente. Né? Então você precisa conhecer, né? Como que funciona tudo isso. O gaslight é um exemplo, né, disso. Sim, nós vamos dedicar um programa só para isso, que é muita coisa para falar do gaslight. Nós estamos cercados de gaslight, gente. Cercados, na família, no trabalho, amigos, né? Enfim. O medo mental só vai trazer um desgaste energético, emocional, e ele vai te paralisar, ele vai te bloquear, vai te aprisionar. E a sua vida não flui. Por quê? Né? Porque seus chakras ficam todos desalinhados, desvitalizados, você perde a consciência de quem você perde a consciência do perceber, você perde a conexão do seu eu maior com a matéria e com a sua espiritualidade, né? Consequentemente com a sua espiritualidade. E se você sente esse sentimento tão nocivo, gente, procure ajuda, sabe? É sério, procure ajuda. A sua vida não flui enquanto você está vinculado a essa energia do medo. Seja através de uma terapia, né, para se autoconhecer, seja através de uma casa espírita, de um tratamento espiritual, seja através, né, a gente trabalha com as barras de Axe. Em outro momento eu vou contar também como que as barras me tirou desse lugar de medo, né, que meu medo era vinculado ao medo social, medo de falar em público, né? Hoje estamos aqui, no programa, né, falando numa rádio. Então, assim, tem ferramentas de consciência, de despertar de consciência que ajuda você a se libertar desse medo. Tem a apometria que chega à origem, vai em todos os níveis energéticos do seu ser e localiza onde vem esse medo.
para eliminar, para tratar. Tem hipnoterapia para tratar os casos de fobia. Então, procura ajuda, gente. É fundamental, né, Edgar? E tem a vibe mundial, né? Tem a vibe Porque a mundial, vibe mundial gente. apresenta tudo isso que a gente acabou de falar Tudo. em várias linhas de pensamentos e técnicas diferentes que vão ajudar no quê? No amparo das pessoas para que elas possam superar suas dificuldades, os seus medos, as suas limitações. Possa encontrar aquilo e resolver. Porque, de fato, como eu falei, você nessa energia do medo, a vida não flui. Literalmente, você fica paralisado, né? Tem uma música que eu gosto muito, né, do Jota Quest, O Sol, né? Que diz o seguinte, ó que O título legal, da música é O Sol. O Sol. O título da música é O Sol. Ele fala assim, ei, medo, tá? Te chamando, vem cá, ó, eu quero ver, vem cá, ei, medo. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Gente, é perfeito isso. Aqui é um exemplo muito claro daquilo que a gente estava falando sobre a sombra, né? Sobre você olhar para sua sombra. Exato. Né? E eu acho interessante esse ei, medo, né? Vem Vem cá, aqui, chega aqui. né? Não tem medo Eu de te você, conheço. não, né? E aí continua. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem o sol, é para lá que eu vou. Gente, a luz, o holofote, a luz do Criador, coloque luz no problema, não tenta fugir dele, para você ver o que tem ali atrás, né? E é assim que você deve lidar com os seus medos. Não os escute, né? Quando a gente coloca a luz numa sombra, o que vai acontecer, né, gente? Sombra e luz não correspondem, Não conversa, né? porque a sombra vai desaparecer, né? Ela deixa de existir. Então, coloque luz, coloque o sol nessas sombras, nesses medos, e você vai ver que ele não existe, né? É importante esse olhar, gente. É importante você colocar luz. Traga esse sol para sua vida, né? Para É você fundamental. enxergar e mudar aquilo que tem que ser mudado. É fundamental a gente se reconhecer. É fundamental ao você perceber que você não dá conta de cuidar disso sozinho, procurar ajuda, procurar amparo, procurar algum lugar que possa te oferecer a sustentação que você precisa para poder passar por isso, porque todos nós conseguimos superar. Sim. Não tem ninguém que não consiga. Né? Só que às vezes a gente não consegue sozinho. A gente precisa do amparo de alguém. E é por isso que a gente tem tantas técnicas, tantas casas, Sim. tantos lugares diferentes, tantos profissionais diferentes, em linhas diferentes, para que você possa encontrar aquela que mais se afina com você e fazer com que aquela ajuda possa ser realmente um trampolim para você crescer na sua Sim, vida. e olha que interessante. Quando a gente falou lá no começo do medo objetivo, que eu falei que a fobia trata muito bem esse assunto, né? E é o medo que a gente considera bom, porque ele tem que estar na nossa vida ali, quando a gente tem de fato uma situação de perigo. Vocês percebem que toda aquela reação bioquímica que tem no corpo, o que a gente está falando? De medo material, do nosso corpo. Essa reação química que acontece é no corpo físico, não é no espírito, né? A fobia, a gente tem uma questão que é da amígdala, que registra uma situação, é corpo, é físico, né? É fisiológico ali o negócio. Então, quando a questão é corpo, é material, né? E eu estou frisando muito bem o corpo, porque é a parte material do nosso ser. Quando a gente fala corpo, a gente está, na verdade, se referindo à questão material. Mente é matéria. É importante que a gente saiba disso. Mente é matéria. E a fobia se processa na mente. Na mente. Agora, nós não estamos falando da mente universal, nós estamos falando do subconsciente que vai além da matéria, tá? Para os psicanalistas, para os neurologistas, né? Para algumas linhas profissionais, entende que o subconsciente, aliás, nem localiza o subconsciente, porque não consegue localizar dentro da mente. Nosso subconsciente vai além da matéria, que está no nosso espírito, tá? Então, assim, situações, o medo objetivo é bom quando ele é físico, né? Fobia é um medo objetivo, que dá para tratar porque ele é físico. Agora, quando a gente entra nesses medos, todos que nós relatamos aqui, né? Que vai para o subconsciente, que vai para os traumas, para as crenças, né? Que tem a ver com o nosso ser espiritual, não só com a nossa matéria, aí sim, procure um tratamento espiritual, barras de axis,
faz psicanálise, faz um tratamento de autoconhecimento, para se autoconhecer, para ir à origem da questão e poder mudar isso, né? E se você quiser fazer um tratamento espiritual num espaço muito bacana, muito legal, muito sério, você pode procurar a Casa de Francisco, né? A Casa de Sim, sim. Francisco é um centro espiritualista que atende com apometria, atende com passes magnéticos, atende com atendimento fraterno, Não, é uma casa tem acolhedora, vai te acolher, né? E tem vai te cursos direcionar para o também, se você quiser corpo. aprender um pouco mais sobre tudo isso. Tem Sim, cursos, tem tudo palestras, tudo gratuito. gratuito. Então, vale muito a pena. Se você quiser conhecer mais a Casa de Francisco, ela fica ali na Rua Vieira de Moraes 1667. E o site deles é o www.casadefrancisco.com.br Gente, é uma www.casadefrancisco.com.br. casa que pode tirar vocês, sabe, daquele lugar escuro e começar a mostrar luz para vocês. E aí, né, o trabalho é de cada um por si só, né? E se você quiser agendar um horário conosco, quiser marcar uma consulta com a Eliane ou comigo, você pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp. Inclusive para tratar de uma eventual fobia que você tenha, de algum eventual medo crônico que você esteja carregando aí ao longo da sua vida. Para entrar em contato com a Eliane, você vai mandar a mensagem para o WhatsApp, que é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. 9959. E se você quiser enviar uma mensagem, entrar em contato comigo, você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp de número 11 972 74 7997. 11 972 74 7997. Não tenha medo de mandar uma mensagem. Queridos, sábado que vem a gente está de volta aqui no mesmo horário, 12h30, nos 95.7 da Vibe Mundial. Tenham todos um ótimo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Até a próxima semana e que a luz do sol ilumine hoje e sempre o caminho de cada um de vocês. Até a próxima.